Para começar, eu vou mostrar os recebidos, né? Que a minha nem me deu. Não sei se dá pra ver aí na câmera. É um quadro do Gengar, comprado lá na Liberdade. Os recebidos, como a gente vai falar de Pokémon, eu vou deixar ele bem aqui. Depois eu vejo onde eu colo, né? Porque o primeiro tema vai ser o tema História. Em resumo, é contada a história do Ash Ketchum, um garoto de 10 anos que inicia sua jornada Pokémon. Ele tem um sonho em se tornar o mestre Pokémon. Ele inicia sua jornada com seu parceiro Pokémon, o Pikachu, que acompanha ele durante todo o anime ali. Eu tenho que admitir que a história tem bastante falhas, e eu vou trazer aqui pra vocês alguns pontos negativos. A história em Pokémon ela é uma história muito repetitiva. Por quê? Existem várias regiões, né? E em cada região o Ash precisa juntar 8 insígnias para participar da Liga Pokémon daquela região. E isso acontece em todas as regiões, né? Então praticamente a gente sempre vai revivendo a mesma história, só muda de região. Quando muda de região, a tendência é adicionar novos Pokémons. Então a diferença vai ser em si os Pokémons, mas a história permanece sendo a mesma. Outro ponto negativo também é o nosso querido Ash sempre perder a liga em que ele participa. E isso causa muita frustração, porque a gente cria muita expectativa para ele ganhar, mas ele acaba sempre perdendo. Então aí já vai mais um ponto negativo. Como eu falei que a história é muito repetitiva, a gente também tem a equipe Rocket, que ela aparece praticamente em todos os episódios. Só nas últimas gerações que eles perceberam que não precisaria a equipe Rocket estar em todos os episódios e acabaram por dar uma participação menor para eles, o que tornou até a história melhor. Lembrando que eu gosto da equipe Rocket. O problema é que eles aparecem demais e acaba deixando a história muito saturada. Isso também acontece com o Brock, que sempre dava cantada nas garotas, não arrumava nada. Sempre tinha alguma coisa ali que era bem repetitiva. Não que coisas repetitivas sejam ruins. Exemplo, Chaves é muito bom. Outra coisa também que eu acho que é um ponto negativo na história é que sempre quando o Ash trocava de geração, parecia que era um reboot do anime. Ele parecia que não lembrava mais o que aconteceu na outra temporada e parecia que era tudo novo mesmo. Parecia que eles queriam fazer um anime do zero. Mas é sim uma continuação. Cada geração que vai passando, o Ash vai passando as regiões. Apesar de não parecer. Um dos piores pontos negativos é o fato do Ash não envelhecer. Gente, o anime ele tem praticamente 20 anos de exibição e em todas as gerações que é passada, o Ash permanece com seus 10 anos. Aquilo de sempre deixar o Ash com a idade de 10 anos acaba sendo muito ruim para a história. Acredito que se fosse contar histórias do Ash mais velho, mais maduro, não teria problema. Até porque quem acompanha a primeira geração desde pequeno iria se identificar melhor com as próximas gerações. Porque assim como você, criança, estaria crescendo, o Ash também estaria crescendo. Seria uma linha de histórias que você gostaria de acompanhar, né? É um pouquinho mais madura, não precisa ser nada uau, porque Pokémon é um anime infantil, eu sei disso. Mas histórias um pouquinho mais maduras ali. Eu citei muitos pontos negativos na história, mas eu vou citar apenas um ponto positivo, que eu acho que eles conseguiram ali trazer uma essência melhor pro Pokémon, mas eles demoraram demais pra fazer isso. Eu acredito que um ponto que ficava muito vago no Pokémon era isso de o Ash se tornar o campeão de uma liga, por exemplo. Tá, mas depois dali, o que seria? Porque se tornar um campeão de uma liga, não necessariamente você é o mestre Pokémon. Não necessariamente você é o melhor treinador Pokémon. Então no Pokémon da geração de Galar, que é o último que conta a história do Ash, ele foi muito bem nisso. Porque ele soube trazer a essência do que é ser um mestre Pokémon. Confrontar os melhores treinadores do mundo. Nessa geração foi criada um rank ali, que os treinadores iam se enfrentando e conforme eles iam ganhando batalhas, eles iam subindo no ranking até alcançar os melhores do mundo. Acho que com isso, o conceito de mestre Pokémon foi ficando muito mais visível ali, né? Muito mais compreensível. Se o treinador for o número 1 do ranking, ele é o mestre Pokémon, ele é o melhor treinador Pokémon do mundo. Não corrigir uma coisa que sempre deveria ter existido em Pokémon, que é esse conceito de ter o melhor treinador ali do mundo. Isso foi muito legal para a história, só que a história já estava num ponto que ela estava muito saturada. Eles demoraram demais para perceber um ponto forte e positivo na história. Tanto um outro tema que eu vou falar aqui, que é a animação, ela acaba ali se perdendo nesse caminho. E acaba desanimando algumas pessoas a acompanhar. Falei muito do tema história e devido a diversos pontos negativos que eu citei aqui, com dor no coração, porque eu gosto muito de Pokémon, a nota vai ser 2. Partindo para o próximo tópico aqui, a gente vai falar do tópico design. A pessoa tem a mentalidade de criar mais de 1000 criaturas ali e adicionar a uma história. Então é muito legal isso. Diversos tamanhos, cores, tipos, de tudo quanto é jeito. Fora que os designs dos personagens, né? Ou seja, das pessoas, dos humanos, dos treinadores, todo mundo ali. É muito legal também, eles são muito estilosos.
É algo a se admirar, porque mesmo os Pokémon sendo destaque da obra, os treinadores também, né, os humanos, eles têm ali um design muito bacana também. Isso é bem legal. Então, pro tópico design não tinha como ser outra nota, a nota vai ser 10. Partindo para o próximo tópico aqui, que é o tópico animação. E em Pokémon tem um problema muito grande. Conforme eu comentei em história, parece que cada geração é meio que um reboot da geração antiga, ou seja, muda muita coisa. Com isso também muda o traço ali do desenho, tanto em animação, movimentação, quanto o traço ali da animação. Por falta dessa constância na animação, o tema acaba decaindo um pouco. Eu vou citar que as primeiras temporadas eu achava muito boa a animação, muito caprichada. Os Pokémons não se baseavam só em soltar os golpes, né, os ataques deles, mas eles também tinham uma estratégia ou outra ali que fazia a luta ficar bem mais dinâmica. Acredito que isso aos poucos foi se perdendo. Por exemplo, a quarta geração, que é uma das minhas preferidas, tem uma animação ali que é bem falha. Quando um Pokémon soltava um ataque, é basicamente uma repetição de quadros. Sempre quando o Pokémon soltava um ataque, era sempre o mesmo quadro dele soltando um ataque. Fora que eles tiravam o fundo, né, do cenário e adicionavam um fundo aleatório ali, para facilitar, acredito, né, na animação. Isso também acaba decaindo a qualidade. Só que uma série que eu acompanhei muito bem e eu tiro o chapéu é a série de XY, que tá com uma animação linda. Acredito que a melhor que já teve em Pokémon, absurda mesmo de boa. Com certeza a animação para essa geração seria 10, só que logo depois de fazer aquela obra de arte de animação, tanto em traço quanto em fluidez, lutas eram muito boas mesmo, as melhores lutas que já tiveram em Pokémon. Eles já criaram a próxima geração com outros traços, um traço bem mais simplificado, então minha animação um pouquinho menos fluida do que antes. Isso acaba por desanimar bastante ali, porque eu iria acompanhar de todo gosto se a animação ainda mantesse o nível, mas ela decaiu muito. Também na região de Galar ela manteve praticamente o mesmo nível de Alola, então desanima bastante, eles estão com um traço muito infantilizado. Que em XY ele estava já com um traço bem mais maduro ali, bem legal mesmo de se acompanhar. Mas eu entendo que Pokémon sempre tenta trazer mais o público infantil, por isso que eles mantêm o Ash com a idade de 10 anos. Enfim, pro tema animação, então, a nota ficou 6,5. Partindo aqui pro tópico personagens, os personagens principais são bons porque eles são carismáticos. Eles conseguem se relacionar bem, né, ter bastante interação com os demais personagens dentro da trama. E também eu dou méritos pra quantidade de personagens que tem, que deve ter dado muito trabalho criar tantos personagens, até porque em Pokémon praticamente cada episódio é contado uma história diferente, então eles introduzem um personagem diferente para viver ali aquele episódio. Só que no outro episódio aquele personagem já some, ele é esquecido praticamente. Eu dou um ponto positivo para a dificuldade que deve ter sido criar esse amontoado de personagens e fazer diversas histórias diferentes em cada episódio. E eu vou dar um ponto negativo para personagens, que seria a personalidade do Ash. Praticamente sempre ela foi bem energética, bem animada, uma personalidade muito boa. Conforme eu falei que a saga XY era um pouquinho mais madura, quando partiu para a geração de Alola, ele ficou bem mais infantilizado, ou seja, ele teve um decaimento ali de personalidade, né? Era para ele estar um pouquinho mais avançado, mas ele acaba ficando mais bobo, né? Mais infantilizado, eu diria. Também tem um ponto legal que personagens importantes, né, que faz parte ali da jornada de uma geração, por exemplo, acaba voltando numa geração futura. Isso é bem legal. É sinal que o criador de Pokémon se preocupa com os fãs, né? Que eles colocam ali personagens que marcou ali uma geração, colocam em outra geração para aquela pessoa lembrar, recordar ali daquele personagem. Isso eu acho bem legal. Já vou partir para uma nota também aqui, que a nota vai ficar 7. Agora eu vou falar do tópico talvez o melhor em Pokémon, que seria a ambientação. Em resumo, cada geração de Pokémon é contada em uma região. E em cada região tem aproximadamente 10 ou mais cidades, além de ter florestas, cavernas e etc. E os autores tiveram uma mentalidade, todo cuidado e carinho para dar um nome para cada cidade, uma característica, uma origem para cada cidade ali, o que aquela cidade é importante dentro da região, Pokémons introduzidos nelas também. Tem até uma mística em cima de algumas cidades, né? E também eles tiveram essa preocupação de que cada geração seria numa região, e em cada região nova é adicionado diversos Pokémons. Pensaram em tudo isso, introduziram ali no anime e ficaram muito legal. Então a ambientação não podia ser outra nota, a ambientação vai ser nota 10. Próximo tópico aqui, sentimento. O sentimento principal é a nostalgia e também o apego, né, que a gente tem. A gente tem muito apego pelos personagens, né, tanto o Ash quanto o Pikachu, os amigos do Ash e etc. Porque a gente sempre torce para eles numa batalha, sempre se preocupa com os Pokémons, se os Pokémons ficam feridos, coisas nesse sentido. A gente acolhe ali os personagens dentro da trama, torce muito por eles.
Isso é muito legal mesmo. Vou deixar um destaque muito grande para os filmes de Pokémon, que eu acho que são histórias muito boas em cada um dos filmes. E a maioria dos filmes são muito emocionantes e muito marcantes, muito mesmo. Uma nostalgia pura. Eu sempre tive esse ranço de personagens que são muito fortes. Eu tô com muita raiva no filme do Mewtwo, porque nenhum Pokémon conseguia bater de frente com ele. Ele era muito ameaçador mesmo, ele tinha essa presença muito ameaçadora. E ele era praticamente invencível. O filme do Entei também eu tive muito essa sensação de que o Entei era muito forte. Faz muito tempo que eu assisti, eu não lembro muito bem, mas eu acho que ele luta contra o Charizard. O Charizard também não tem a mínima chance contra ele, eu ficava muito bravo com isso. Porque eu sempre torcia para os Pokémons do Ash conseguir ganhar, mas esses Pokémons lendários nunca davam um braço a torcer, eles eram muito fortes mesmo, fora da realidade. Eu não posso esquecer do filme que eu acho o melhor, que é o Pokémon 2000, filme do Lugia. É um filme simplesmente épico, muito bom, é uma aventura muito boa de se acompanhar, muito nostálgico mesmo. É o meu preferido, só que o do Mewtwo também é muito bom, e aí eu deixo pra vocês aí debaterem qual que é melhor. Quem sem consciência não chorou com a cena do Ash se colocando na frente do ataque do Mewtwo com o Mew pra parar a briga ali e ser transformado em pedra e o Pikachu chorando com aquilo. Aquilo simplesmente é épico, muito marcante mesmo. Não tem como a nota ser outra, a nota com certeza vai ser nota 10. Partindo pro próximo tópico aqui, o tópico vai ser dublagem. E a dublagem em Pokémon ela é muito boa, só tem um ponto negativo, que a voz do Ash ela foi trocada nessas últimas gerações, o que causa certo incômodo. As novas vozes do Ash são muito boas, mas pra mim deveria ser um crime, um pecado, a troca de dublagem, porque o personagem acaba perdendo toda aquela essência que ele sempre teve, ainda mais o Ash, que ele passou muitas gerações com apenas uma voz, e depois ali acabou trocando a voz 2 vezes. Então só por causa dessas 2 trocas de vozes, a nota vai diminuir, claro. Eu vou deixar alguns trechos aí. Charizard, você não pode parar no meio da minha partida mais importante. Então por que é que perguntou por ele? Eu não sei. Ai, ótimo. O som metálico é um movimento usado para baixar a defesa especial do seu oponente. Com isso a nota ficou nota 7. Partindo aqui pro último tópico, o tópico abertura. E as aberturas de Pokémon são muito boas. A grande maioria delas são muito boas, eu vou dar destaque para a primeira abertura, lógico, um clássico marcante demais, nostalgia pura. Praticamente todas as gerações têm 1, 2, até todas as aberturas muito boas, então não tenho o que reclamar. Para a abertura, com certeza, a nota vai ser 10. Bom, encerrei aqui todos os tópicos e vamos para as notas finais. Tanto nota pessoal, quanto nota total. A nota pessoal eu vou dar uma nota de 7. Esse foco exagerado deles no público infantil acaba meio que me desprendendo um pouco do anime. Eu também gosto muito de Pokémon porque eu sou muito fã dos jogos. Não que o anime seja ruim, o anime é muito bom mesmo. Só que eu acho que o que faz eu gostar mais ainda do anime é os jogos, porque eu sou muito fã. Enfim, fizemos as análises aqui e a nota total ficou em 7,81. Bom, para terminar aqui eu vou pedir para vocês curtirem bastante, comentar, compartilhar. Discordou das coisas que eu falei? Pode comentar bastante aí com o seu ponto de vista, sem problemas algum. Bom, eu espero que vocês se mantenham animados. Fui! Curiosidade, meu Pokémon favorito é o Flygon. Vamos lá, eu escolho você!